Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um Conversas Pretas. Eu sou Babá Georgiora e aqui damos seguimento ao nosso compromisso do encontro semanal para discutir questões relativas não apenas à religião de matriz africana, mas o que vem acontecendo na sociedade nos influencia de alguma forma. No programa de hoje eu gostaria de... no nosso bate-papo de hoje eu gostaria de fazer um questionamento e, de fato, gostaria muito de contar com a participação das pessoas que assistem e também ajudam a divulgar o vídeo, porque o assunto ele é deveras profundo e traz consequências nefastas no sentido da dificuldade que nós temos de nos organizar politicamente. Desde o surgimento das redes sociais, em especial do Orkut, não era incomum uma profusão absurda de páginas criadas com o único intuito de, como dizemos no linguajar do candomblé, xoxar práticas de outros líderes ou de outras casas ou de outros lugares. Sempre com um discurso e com a boa intenção de preservar nossas tradições e nos livrar dos charlatões, enfim. E essas comunidades, por incrível que pareça, sempre alcançaram números bastante significativos não apenas de membros, como de membros ativos, participantes. Quanto mais escabroso, assim entendido pelos participantes do grupo, o post, maior o número de comentários e interações. Em geral, em tom de pilhéria e de escárnio, ou então os conhecedores do conhecimento, que é como eu falo das pessoas que acreditam ser tão sábias que a sua autoridade precede o próprio saber. Essas comunidades migraram com muita força para o Facebook. Você tem milhares, caçadores de becó, caçadores de marmoteiro, marmoteiro de não sei da onde, marmoteiro de não sei quem. E a lógica segue. Se vocês derem qualquer giro aí em qualquer uma dessas comunidades que forem abertas, vocês perceberão um imenso número de membros e participação ativa desses membros nos posts, em especial naqueles onde contém vídeos e fotos. Primeiro, eu devo dizer que eu não estou aqui advogando que o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer está certo ou errado, e aí eu não estou em cima do muro, como diz a palavra da moda, dando uma de isentão, não. Eu simplesmente estou questionando o valor desse tipo de ação. Ele realmente agrega em alguma coisa? Ele evita que outras pessoas pratiquem aquilo que supostamente está errado e está sendo apontado pelos sábios dentro dessas comunidades? Eles trazem para nós algum sentido de unidade no afã de buscar uma unidade maior no que diz respeito a nos unirmos para pensarmos nossas práticas de maneira mais coesa, ou simplesmente é mais um espaço de depredação, onde o povo do santo se vira contra o povo do santo, municia os nossos inimigos velados e também promove, na minha visão, ainda mais desagregação. E aí é necessário que a gente pense. Toda vez que a gente discute politicamente, toda vez que a gente fala assim, poxa, nós não conseguimos eleger representações políticas, nós não conseguimos nos organizar como uma força dentro da sociedade civil, contundente o suficiente para que sejamos ouvidos e respeitados dentro das nossas práticas e termos garantidos minimamente nossos interesses, ainda que eles já estejam preservados na forma da lei na Constituição Federal. E aí eu pergunto a vocês, por que essa mesma força, por que essa mesma energia que nós desprendemos para violentar, para escarnecer, para desmerecer, Porque às vezes você não conhecer um ritual não quer dizer que ele não existe, não quer dizer que ele é loucura. Lembremos sempre que nós não fazemos parte de um bloco monolítico, nós não fazemos parte de uma religião que chega no Brasil estruturada, com dogmas, com estruturas, com seus conhecimentos talhados em pedra. Nós estamos falando de um processo religioso construído e em construção.
E lembremos sempre, a gente fala muito de religião do ponto de vista teosófico, cosmogônico, as coisas que estão para além do físico. Mas a gente esquece em muitos momentos que religião também é eficácia. De nada me importa se eu vou num terreiro de candomblé conceituado, onde o pai de santo cobra R$ 5.000 na consulta, e o ebó mais barato custa R$ 8.000, e eu chego lá, ele me dá uma lista que eu trago metade da feira de São Joaquim para casa de candomblé, né, e passo 15 dias tomando todo o sortilégio de ebó, de odu, de não sei quem, de não sei das quantas, e todos os ebós aí, que também são coisas da moda. É importante frisar, todo mundo reivindica para si uma tradição e esquece que as tradições, como eu venho dizendo desde o primeiro vídeo, elas são inventadas, reinventadas, repensadas e aplicadas, mas aí eu faço tudo isso e não consigo nenhum resultado. Enquanto de repente alguém que foi procurar aquele terreiro, que está aí o vídeo sendo exposto nas redes sociais, que talvez não fosse nem a intenção da liderança da casa, que é muito fácil a gente atribuir juízo de valor e princípio de moralidade ao outro, e muito difícil a gente fazer autoavaliação, e alguém que chega lá procurando essa pessoa, e essa entidade que você está dando risada, que nós estamos dando risada porque não se comporta dessa ou daquela maneira que nós esperamos que deveria se comportar, né? Esquecemos que as divindades são educadas, e aí a palavra educada ela cabe bem, né, dentro dos princípios da casa de candomblé onde seu filho é iniciado. É a partir dos princípios da casa, e quem é de candomblé sabe do que eu estou falando, que o orixá, dentro do processo de iniciação de seu filho, é integrado ao modelo que convém àquele espaço, com seus princípios de valor, com seus princípios de moral, né? E até certo ponto a gente pode pensar que existe algum quê de individualidade nesse processo, porque os indivíduos têm seus caráteres subjetivos. Então, para pensar, nós temos que entender historicamente a estrutura da escravidão atlântica. Um dos processos de tentar manter o controle dessas comunidades, é importante frisar, por exemplo, o Brasil começa a receber escravizados do continente africano pouco mais de 50 anos depois da invasão das terras brasileiras pelos portugueses. Pouco mais de 100 anos depois, a população de escravizados era, acho que 3 ou 4 vezes maior do que a população de colonos. E isso não era incomum nas Américas. Porém, em outros lugares, os colonizadores tentavam manter esse número muito mais controlado. O Brasil meio que perde a mão em algum momento, até por conta das proporções do país, ainda que num primeiro momento ele não seja colonizado para o interior, isso só vai acontecer no momento posterior. A colonização brasileira se dá de maneira litorânea e fica assim durante muito tempo, durante muitos séculos, mas uma das formas de evitar qualquer tentativa de levante ou dificultar qualquer tentativa de organização era o fato de se mandar nos porões dos navios negreiros grupos étnicos que já tinham historicamente e conhecidamente algum tipo de rixa ou briga, inclusive às vezes os grupos vindo de um mesmo embate, né? E por conta disso, além das questões históricas, culturais, ainda tinham as questões linguísticas que dificultariam ainda mais qualquer tentativa de levante de organização. Então, historicamente, todos os acirramentos entre as populações africanas, eles foram potencializados pelos portugueses, no caso do Brasil, e isso acabou construindo uma memória histórica que, de certa forma, se preserva até os dias atuais. Não é incomum nós ouvirmos que nós, negros, somos os mais preconceituosos, né? Que nós não damos voz ao nosso povo, que nós não ficamos felizes quando um de nós ascende social e economicamente, mediaticamente, que nós temos dificuldade de eleger os nossos porque a gente não se respeita enquanto povo. Primeiro, nós não somos um povo porque quem veio da África não foi um povo, foram vários povos, e com isso, várias identidades, várias potencialidades. Porém, historicamente, realmente isso se consolidou. É muito difícil a gente ver pessoas negras reunidas, principalmente fora dos movimentos sociais, com um pensamento mais progressista e entendendo que se nós nos fortalecêssemos enquanto, pelo menos, unidade a partir da perspectiva da exclusão e da subalternidade, nós não seríamos uma minoria política, como é o caso que acontece no Brasil, né? Talvez estivéssemos muito mais próximos do que acontece nos Estados Unidos da América, onde a população afro-americana é minoria
populacional, mas politicamente eles são muito mais engajados, eles conhecem muito mais a história dos seus antepassados, eles conhecem muito mais sua história, em parte por conta da influência da igreja cristã, é importante frisar, né? Nós nos desagregamos e continuamos nos desagregar. É muito difícil, por exemplo, se a gente convoca uma reunião de formação, principalmente em terreiros e casas de santo, a gente conseguir um contingente de pessoas que seja suficiente para reverberar de maneira mais massiva. Não obstante, não é incomum que ao término dessas reuniões os comentários sejam os mais maldosos possíveis. Ah, ele está tentando se eleger para poder mamar nas tetas do governo. Ele vai se eleger para poder favorecer a própria casa de candomblé. Ele vai se eleger para poder favorecer a casa de santo dos amigos dele. E nisso, nós vamos perpetuando um processo de desagregação, de desvalor, de desrespeito que nos impede, a palavra é essa, não é dificulta, nos impede de avançar politicamente no afã de buscar nossos espaços sociais de maneira muito mais contundente. E isso reverbera em diversos fatos. Eu posso narrar para vocês alguns episódios, né? Quando eu voltei de São Paulo para Salvador e eu alertava para algumas lideranças que o fato da Igreja Universal inaugurar sua sede em frente à rodoviária, em frente a um dos maiores centros comerciais da cidade de Salvador, isso era estabelecer uma margem de poder dentro da capital mais negra do país, né? A capital onde todo mundo atribui a questão da associação com os candomblés e com as religiões afro, com a cultura afro-brasileira. Eles estabeleceram uma sede, era um marco, e esse marco ele foi fazendo ondas. Em um outro momento eles se reúnem e dão um abraço simbólico no dique do Tororó para que fossem retiradas de dentro do dique, das margens e das águas, as esculturas em homenagem aos orixás do artista Tati Moreno. Quando nós do Santo tentamos fazer a mesma coisa, a gente não conseguiu dar meia volta. Eu lembro que logo quando eu cheguei à época, o jornal local noticiava uma das primeiras caminhadas contra a chamada, naquele momento, intolerância religiosa que aconteceu no subúrbio ferroviário de Salvador. A foto contava com 10 pessoas. Eu não estou brincando. 10 pessoas. Enquanto isso, os movimentos neopentecostais levam nas suas marchas para Jesus 2 milhões de pessoas para fazer frente ao carnaval, para fazer frente às paradas do orgulho gay. Mas nós, o povo do santo, não conseguimos ir para a rua com um contingente pesado. Isso vem mudando. Aqui em Salvador tem pelo menos 3 ou 4 caminhadas que já está conseguindo reunir um contingente interessante de pessoas, mas nada próximo do que os movimentos neopentecostais fizeram. Inclusive do ponto de vista político, onde eles tiveram um programa de poder que foi seguido à risca e hoje eles têm uma bancada dentro das instâncias deliberativas, ou seja, eles legislam em causa própria e, não obstante, começam a nos atacar utilizando-se da lei. Enquanto isso, nós temos uma dificuldade absurda, até porque nós criamos vícios, né? Aqui em Camaçari é promovido um evento que hoje é feriado na cidade, mas uma das dificuldades é que se os organizadores não oferecerem transporte, comida e bebida, o povo não vai. Enquanto na igreja o pastor chega lá e arrecada dinheiro com a comunidade para poder promover a marcha, ou como a gente viu com a questão do cinema, né? Onde ingressos são comprados para sessões vazias de cinema para que aquele número bata recorde dentro do cinema nacional. Isso mostra como essa atitude, que parece muito engraçadinha da gente nas redes sociais, com os chamados caçadores de marmoteiros, é simplesmente um reflexo desse processo que é muito maior. Então é isso, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso e discutisse um pouco essa questão. Mais uma vez eu volto a agradecer as participações nos últimos vídeos, inclusive os silenciosos, né? Os que vão lá para dar dislike, é um direito, eu não estou aqui advogando que não o façam, mas eu gostaria muito de entender, se você não gostou, por que motivo não gostou? É muito fácil que a gente, com o anonimato, com o advento das redes sociais, a gente ou se posicione muito, muito negativamente ou não se posicione. Então eu gostaria inclusive de ouvir as posições contrárias, né? Ah, não gostei do vídeo, não gostei da postura. Não que eu vá mudar muita coisa baseado na opinião alheia, até porque aqui são as minhas opiniões, as minhas impressões sobre as coisas, mas eu gostaria de entender.
E quero agradecer quem tem visto, quem tem acompanhado os vídeos, quem tem elogiado, quem tem divulgado, e espero que a gente consiga cada vez mais alcançar outros públicos, ampliar esses debates. Surgiram temas, né, alguma coisa que vocês acham que seria interessante ouvir o meu ponto de vista sobre. E é isso, quero agradecer mais uma vez, né, a audiência de vocês e dizer que a gente segue aqui na luta, sobrevivendo por qualquer meio necessário. Até nosso próximo encontro.